A última semana de janeiro trouxe com ela uma triste coincidência. O marco de um ano do desastre provocado pela Vale em Brumadinho, que matou 270 pessoas. E as chuvas pesadas, que atingiram mais de uma centena de cidades do estado. Enchentes e desabamentos fizeram 57 vítimas. O Mundo Político abre a temporada de 2020 entrevistando o ambientalista e médico sanitarista Apolo Heringer, que é também o idealizador do Projeto Manuelzão. Muito bem-vindo, Apolo. Muito grato pela oportunidade. Apolo, como a gente relacionar os desastres da mineração com essas enchentes? Pois é, eu tenho pensado muito nisso, porque são dois eventos extremos, né, que não faltou a gente avisar. Quantas reuniões nós fizemos na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMAD, né, junto ao IGAM, que deveria cuidar das águas. Quantas reuniões nós fizemos com governadores e com prefeitos de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte. E por mais que eles não tivessem argumentos contrários, a gente não consegue mudar nem a gestão das águas, eles continuam canalizando rios e córregos, nem a gestão temerária da mineração, com barragens de rejeitos que são licenciadas, às vezes, em fim de ano, que são licenciadas sem cumprir as obrigações legais. E apesar de vários acidentes pequenos ou menores já terem acontecido anteriormente. E aí repete tudo de novo, e nem assim, com esses grandes problemas que aconteceram, tanto em Mariana como em Brumadinho, eles mudaram, não mudam nada. Então eu fico perguntando onde que nós vamos parar desse jeito, né? Deixa eu ver então uma relação na questão da ação ou da falta de ação do poder público em relação a essas questões. Porque, vamos dizer, o empresário quer ganhar dinheiro, o empresário é uma entidade civil, ele quer ganhar dinheiro, ele às vezes tenta burlar a lei, tenta não pagar imposto, porque ele quer ganhar, tem a competição. Eu não acho isso certo, quando ameaça a vida do povo. Mas vamos dizer que ele está fazendo, julgando a regra do jogo. Porque quem não faz certas tramóias sai perdendo. Porém, o Estado, ele teria que ser acima desses interesses privados. O Estado teria que ver, a longo prazo, a sorte do povo. Defender os rios, a educação, o respeito aos direitos humanos, porque a função do Estado não é defender um governo, não é defender uma empresa, é defender o povo do Brasil. Falando especificamente sobre, voltando especificamente à questão das chuvas, tem uma interseção aí nesses dois episódios trágicos e terríveis, que é o Rio Paraopeba, né? O Rio Paraopeba está ameaçando as populações, as populações que podem ser ou que são atingidas pelas águas do Rio Paraopeba, não é? Que está contaminado com os rejeitos de Brumadinho. Que riscos o senhor vê para essas populações especificamente? Olha, o rejeito de mineração, ele tem todo tipo de material que tem no solo, fora outros insumos químicos que eles acabam utilizando. Então, quando milhões de toneladas de metros cúbicos de lama vai para dentro do rio, é um impacto muito grande. E você tem nas rochas que tem ferro, tem ouro, tem arsênio, você tem chumbo, você tem muita coisa. E isso depende do local que você está, né? E nem isso as mineradoras se informam à população, né? A população está querendo trabalho. Mas, é claro, ninguém vai saber que vai ter um acidente desse, senão o pessoal não teria aceitado. Mesmo depois dos acidentes, a população, às vezes, quer que volte a mineração. Aí cabe ao Estado garantir a mineração sustentável. Seria um absurdo dizer nenhum tipo de mineração. Agora, do jeito que a mineração está sendo feita, é melhor parar. Agora, a mineração, se ela fosse de forma mais lenta um pouco, na exportação, sem prejudicar a nossa indústria siderúrgica,
sem prejudicar a indústria metalúrgica. Se fosse uma exportação que resultasse em benefício bem grande para a população da região, universidades, educação e tal, você poderia conviver melhor com essa mineração. Quer dizer que o senhor reconhece a possibilidade de isso acontecer dessa forma? Claro, porque ela pode ser sustentável. A mineração pode ser sustentável. Aqui nós temos um problema que a região que nós mineramos, minério de ferro, ela tem também os aquíferos. Então esse é um cuidado a mais. Você tem região, como a Gandarela, que agora a gente está vendo que é impossível, não pode minerar. E o governo já aprovou, eles estão numa queda de braço com os movimentos sociais, que a população da região está traumatizada. Então é uma luta entre uma coisa de aspecto neocolonial, como se a gente estivesse vivendo na época da colônia, e hoje nós temos um mundo conectado pelo celular, pela internet, nós estamos sabendo o que acontece na Itália, eles sabem o que acontece aqui na Europa, sabem? Então agora não dá mais. Mas mesmo assim, eles não pagaram multa nenhuma e estão impondo a vontade deles. Porque os nossos governos, tanto estadual como federal e prefeitos, são subservientes, alegando que vai ter uma receita pública. E que o cara é receita, eles não abrem mão, porque isso interfere até na carreira política deles. No caso das chuvas, em BH e mais de 100 cidades mineiras, as enchentes e os desabamentos são episódios históricos, não é? Nós não podemos dizer que isso é talvez para as pessoas surpresa, bem jovens e tal, não tenham assistido, mas que é uma surpresa que isso nunca aconteceu, né? Puxando pela memória, a gente se lembra de enchentes nos mesmos lugares que não são tão antigas. Tem uma que eu acho que você não lembra. Ela ocorreu em 1900. Não me lembro. Então, você não se lembra. Essa eu vi num jornal de Juiz de Fora, parece que chama Farol. Ele fala assim, Belo Horizonte teve uma grande enchente, atingiu a casa do desembargador tal, todo mundo tem nome assim, né? Mas não fala o nome do pessoal da favela do Morro do Querosene aqui na Prudente de Moraes. E aí o que acontece? Foi a maior enchente época, né? que já teve no Córrego do Leitão. Esse mesmo. Que passa debaixo da Prudente de Moraes. Claro, ele não passava. A Prudente de Moraes é que invadiu a área do rio. O Córrego do Leitão vem lá do BH Shopping, do Belvedere, atravessa ali debaixo da pista, né, da Nossa Senhora do Carmo, e desce naquele boqueirão todo ali, bairro São Bento, vem por aquelas avenidas ali. Quer dizer, em 1900 já tinha... uma grande cheia que houve. Sim, mas aí não existia canalização. A canalização é da década de 50. É ação humana naquela época, não? Não, é o seguinte, a década de 50 teve um cimento, um asfalto, né, e eles diziam, nunca mais vai ter inundação aqui, a propaganda do governo. Mas é ação humana pelo seguinte... Quem era na época o prefeito? Você sabe, não? Não, 1900? Não, na década de 50. Na década de 50? Olha, já era mais ou menos na época do Juscelino, né? Por aí. Juscelino era governador nessa época. Por aí, né? Então, o que acontece? Quando o Arão Reis fez a planta de Belo Horizonte, o projeto para instalar aqui, ele ajudou a escolher 1895. A região, né? 1895, 96, por aí, porque eles escolheram Belo Horizonte. Isso. Né? Tinha escolhido uma região, em primeiro lugar, lá em São João del Rei. Mas, depois que fizeram o segundo turno da votação, entre os 5, Belo Horizonte ganhou. Aí o Arão Reis, era um engenheiro até de Belém do Pará, muito competente, ele veio e tem uma planta. É normal, ele achava muito bonito Washington, Paris, então tinha uns ingredientes copiados dessas plantas. E quando a região foi estabelecida aqui, tinha muita serra, muito morro, né? Por exemplo, Palácio da Liberdade é no morro, né? Você tem o bairro da Serra, você tem o Santo Antônio, a Barroca, que é onde é o Minas Tênis Clube hoje, né? Você tinha muitos córregos também. Foi justamente por ter muitos córregos que eles escolheram fazer a capital aqui. Tinha muita água e era um clima saudável, muito saudável. Então, ele, na dúvida,
ele falou, não, vamos implantar essa cidade aqui. Eles pouparam, no início, o leito do Arrudas, mas os afluentes do Arrudas passaram a ser canalizados desde essa época. E a canalização dos pequenos córregos foi sendo feita. E os quarteirões não respeitavam as curvas dos rios. Eu imagino que o Arão Reis e outros engenheiros que tinham uma mentalidade positivista, eles deviam ficar irritados com as curvas dos rios, porque eles queriam fazer quarteirões quadrados e o rio fazia a curva. E eles não imaginaram fazer umas casas fazendo as curvas dos rios, né? Então eles resolveram enfrentar os rios. Seria como numa cidade litorânea você asfaltar a praia. Asfaltar a praia. Então é uma coisa inconcebível. Na beira dos rios tinha uma mata ciliar, era bonitinho, água limpinha. E você podia já herdar os parques ciliares, já estavam prontos. Os parques ciliares, que seriam as áreas que captariam água, o parque ciliar não permitiriam o extravasamento dos rios, é isso? O rio tem que extravasar. O rio tem a fase... Não permitiriam no sentido de que absorveriam mas mesmo que extravasasse um pouco mais, ocupasse um campo de várzea, o futebol de várzea é famoso. Eram as várzeas na beira dos rios que jogavam bola. Só não podia jogar uns 10 dias por ano. Pois é, né? Mas pensando... Mas o rio alimentava a mata ciliar, levava semente. A mata ciliar era uma área do rio. Aquela baixada, o rio está no fundo do vale. O Rio Grande, o leito do Arrudas, do Onça, está no fundo do vale. E eles, então, ainda fizeram construção de avenida e rua na beira do rio. O que nunca podia ter acontecido. Tinha que fazer avenida cruzando o rio numa ponte, entendeu? Ou seja, invadiram o leito do rio e os mais pobres não tinham lugar de morar e tinham que trabalhar no centro. Eles faziam as casinhas, favela na beira do rio. Agora, então, você está mencionando aí alguns fatores. Um é concepção de mundo, visão de mundo, as políticas urbanas ditadas por essa visão de mundo. No início da nossa entrevista, também, né? Visão de engenharia também, que achava que tinha que canalizar pela força, tudo. Pelo concreto, você domina a natureza. No início da nossa entrevista, você disse que existia a questão dos interesses econômicos. Você mencionou interesses econômicos. Claro. O que nós podemos dizer hoje, né, da situação que nós estamos, por exemplo, do mercado imobiliário em Belo Horizonte? Nós estamos falando de Belo Horizonte porque você tem uma quantidade maior, uma população maior concentrada, mas as realidades urbanas, elas se repetem mesmo em escala menor. Verdade. Não é? Por exemplo, a especulação imobiliária, qual que é o peso dela? É muito grande. E o impacto sobre as populações mais pobres. Né? Você vê, eles priorizaram fazer a Avenida Beira-Rio, aproveitando os últimos espaços que tinha, tiraram a favela ali do Perrela e outros lugares daquela região, e fizeram grandes avenidas Beira-Rio. Você sabe que isso é um perigo. Então, isso aí obrigou a canalizar o rio. Uma coisa vai levando a outra. Vamos fazer avenida, aí vão canalizar o rio, nunca mais vai ter enchente, a cidade vai ficar com pistas em cima dos rios, vão fazer boulevard. E aí, com isso, eles ganhavam as áreas periféricas dos rios, achando que nunca mais ia ter enchente, fazia prédios, como foi na Prudente de Moraes, como vem aqui na Tereza Cristina, que é mais recente, como é, por exemplo, na Andradas e tudo. Essas áreas todas foram sendo ocupadas. Então, teve a especulação imobiliária de valorizar um terreno e eles ganhar dinheiro construindo prédios, e tem também o projeto viário de priorizar o automóvel, o ônibus e o carro. E Belo Horizonte não tem até hoje metrô, em parte por causa disso. Se a gente tivesse metrô, a vida seria muito melhor em Belo Horizonte. Né? É uma das poucas cidades do mundo desse porte que não tem metrô, muito pequeno a rede metrô. Agora, Apolo, em BH, nos últimos 6 anos, isso é um dado recém-publicado, a Prefeitura destinou só 20% do que foi orçado para combate e prevenção de enchentes. O governo federal também deixou de fazer os repasses que eram previstos pelo orçamento. Que impacto tem nessas decisões? Né? Como é que isso pesa nesse conjunto? Eu acho que pesa muito bom. É positivo. Se eu tivesse feito obras, estaria pior.
Você acha que a escolha se repetiria? Claro, É isso? Não, já. Pela canalização? Olha, você viu no final de 2018, ou início de 2019, que morreu gente ali no Vilarinho, na região do Vilarinho ali, perto da catedral, né? O projeto da prefeitura é repetir o que sempre já foi feito. É drenagem urbana. Eles querem drenar a água. Imagina todas as casas querendo drenar. Então bota a calha. Não vou falar de dengue, não, que a calha é o maior viveiro de Aedes aegypti e outros pernilongos. Põe a calha, tiram dezenas e centenas de caminhões de terra em terraplanagem. Ou seja, já liquidou a possibilidade da água infiltrar o chão, porque tira muita terra. Soma toda a terra que foi tirada até hoje. Não enterra o entulho da obra no próprio quintal. Manda a caçamba tirar o entulho. Eles estão tirando solo. E a água da chuva, ela tem o casamento dela é com o solo. A água da chuva casa com o solo, ela penetra o solo. É o momento máximo da chuva. Porque no solo é que a água penetra e vai encher as nascentes. E aí lá na rua eles asfaltam e tal. Toda a água é exportada para a rua. No instantinho ela chega no fundo do Arrudas, no fundo do Córrego do Leitão, entendeu? Porque a drenagem urbana, num terreno, eles impermeabilizam tudo, é muito rápido. Você tem que fazer o contrário, desimpermeabilizar. Por que essa reflexão não é feita pelo poder público? Olha, é porque eles não têm interesse vai contra o interesse imobiliário. As empreiteiras estão ligadas à engenharia antiga, não à engenharia ambiental. Eles não entenderam ainda de gestão de água. Você, por exemplo, não pode trabalhar água por bairro, por regional. Você tem que trabalhar água por bacia hidrográfica. Por exemplo, Contagem, Belo Horizonte, é a mesma bacia hidrográfica do Arrudas, parte de Belo Horizonte, né? Você tem o Ferrugem, que vem lá do bairro lá de Contagem, e você tem o córrego, você está se referindo ao córrego. O Arrudas, que vem da Serra do Rola Moça, do Barreiro. Então, Belo Horizonte e Contagem tinha que ser administrado na questão das águas, com uma política única. Não podia ter, eu vou fazer no meu bairro, lá em Contagem, não. Cria um problema de incompatibilidade. Você acha que um episódio como esse, quer dizer, que foi muito a forma de se fazer políticas públicas, políticas de infraestrutura e tal, foram muito criticadas, isso foi muito apontado na mídia. Será que não pode ter uma mudança de curso? Não, eu acho que tem que ter, eu acho que o povo tem que ir à rua. Nós temos que fazer manifestação em frente à SUDECAP. A SUDECAP não pode continuar fazendo isso aí com o nosso dinheiro, acima de qualquer crítica. O prefeito, é claro que ele não vai entender de tudo, né? Por exemplo, o prefeito, eu não entendo de futebol igual a ele. Ele é o cara levou o Atlético a ganhar a Libertadores. Mas na questão de água, ele podia ter me chamado, ele nunca me convidou para conversar. Há quantos anos? Ele sabe que nós estamos ligados a essas questões dos rios de Minas Gerais. Então, a gente vê que há um interesse mais forte empresarial, com apoio da FIENG, que é o caso, por exemplo, das mineradoras, quem manda na FIENG são as mineradoras, o setor mais forte é o setor de mineração. A questão empresarial, né? Você tem o Ciduscom, tem que falar o nome, você tem Sindicato Mineiro de Engenharia, você tem o CREA, são omissos, eles são coniventes com isso. E olha o prejuízo para o povo, o prejuízo para a nossa vida. Não é possível tolerar isso mais. A gente não está pedindo, nós não estamos contra o progresso. Você imagina Belo Horizonte, todos os rios tivessem parques ciliares em volta, não tivesse canalização e você tivesse a cidade sem esse perigo. E é possível fazer, nós temos que mudar alguma coisa nessa cidade. E tem que começar do alto, das cabeceiras dos pequenos rios, bacia hidrográfica por bacia de afluente. E nós, com algum tempo, mobilizando o povo... É possível fazer, então, mesmo estando no estágio que está, trabalho preventivo? Olha, se o prefeito aceitasse um desafio, ele pararia de canalizar córrego o rio. Eu acho que o Ministério Público tem que proibir mesmo. Eu acho que teria que fazer uma devassa nessas relações da SUDECAP, porque não é possível. E ele poderia nos dar algum córrego ou rio aí, para a gente fazer uma experiência, nos daria as condições de fazer esse trabalho, e a gente ia mostrar para a população que diminuiria as enchentes, porque haveria maior permeabilização do solo. O solo permeável, que a água infiltra,
Tem um princípio geral da agronomia e da hidrologia que a água da chuva deve ficar onde ela cai. Todo deslocamento de água é problemático. Se a água fica onde ela cai, no quintal da casa, na minha rua, se eu tenho piso permeável de asfalto que já existe, se eu tenho de enterro as pedras, se eu não faço terraplanagem, se eu faço pequenos ajeitos na terra para a água ficar ali meia hora para infiltrar, se eu faço boca de lobo cega, onde a água da rua ela cai na boca de lobo e fica parada ali, eu faço pré-fabricado, eu posso fazer isso em cada bacia hidrográfica. Nós vamos provar para a população de Belo Horizonte que tem jeito. Se nós continuarmos gastando todo o imposto de Belo Horizonte para as empreiteiras canalizar rio, nós vamos ter cada vez maiores enchentes, porque cada vez a mesma quantidade de chuva provocará inundações maiores. E aí não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para assistência médica, não tem dinheiro para habitação, e o povo que está sustentando isso. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político. Muito grato. Que sempre... Isso é política, né? Não, isso é política. Isso é política de verdade, né? É muito, por isso que eu trouxe aqui para a gente tratar do assunto. É política mesmo. Sim. Muitíssimo obrigada por vir. Ok, eu agradeço a todos. É um prazer estar com vocês. Eu conversei com o ambientalista, professor e médico sanitarista Apolo Eringer Lisboa. Ele é também idealizador do projeto Manuelzão. Nosso assunto aqui, depois dessas tempestades, das enchentes que ocorreram, dos desabamentos, enfim, lembrando também um ano da barragem de Brumadinho, juntamos essa discussão para falar sobre como o poder público está lidando com essas questões, que papel ele tem, o que ele precisa rever. Enfim, o professor nos deu aqui algumas lições importantes. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.